As informações fornecidas nas escolas hoje, do que essas informações nos agrega? Do que essas informações nos acrescentam? Eu quero deixar bem claro aqui, eu, por 28 anos, no serviço operacional. No final da aula, no final da webconferência, eu vou deixar algumas coisas mais na área preventiva. Mas na área operacional, o que essas informações na sua formação te trouxe? Pegar uma panela e falar para você que é condução, que é convecção e que é radiação. Ou pegar essa foto da barrinha aí e falar o que é condução, convecção e radiação. O que isso te prepara para um combate? O que isso te agrega para o combate? Ou isso é apenas informações que é para a formação e nunca mais para o combate? Não tem como se falar em propagação do fogo sem definir algumas nomenclaturas faltantes no decorrer ao longo da história, né? Porque quando a gente fala de triângulo do fogo, a mente humana ela é complicada. Nós temos preconceitos, né? De que calor é temperatura elevada. Será que calor é temperatura elevada mesmo? Então, o que é energia térmica? Energia térmica é a energia necessária para alterar a temperatura de um objeto. Eu posso ter algo muito quente com pouca energia. Eu posso ter algo com pouca energia, mas suficiente para ignar um incêndio, para começar um incêndio, um fogo. Então, ou seja, na energia térmica, quando eu adiciono essa energia, a minha temperatura aumenta. Quando eu removo essa energia, nossa temperatura diminui. Nós, corpos humanos, nós seres humanos, estamos produzindo energia, somos energia em movimento. Quando temos uma parada cardiorrespiratória, ou como viemos a falecer, o que acontece com o nosso corpo com o tempo? Com certeza ele vai começar a diminuir a temperatura. Ele vai perder calor e vamos ficar rígidos e frios, né? Então, energia térmica é energia para alterar a temperatura do objeto. A temperatura, ela tem que ter um ponto de referência. Está frio, está calor, está quente. Com relação ao quê? Eu tenho que saber qual é a relação que eu tenho para poder falar o que é temperatura. Normalmente, usamos 3, né? Lá na escola, lá no segundo grau, lá no primeiro grau, que é a Celsius, que é a Fahrenheit, e que é a Kelvin, né? Então, hoje na língua europeia e na língua norte-americana e brasileira, latino-americana, a gente fala muito em Celsius, né? E Fahrenheit. Então, ou seja, o nosso corpo produz uma energia com uma temperatura média de 36 graus Celsius. E essa temperatura é da cabeça aos pés. O que é calor de combustão? Ou inércia térmica? Quem já ouviu falar sobre isso? O que isso tem a ver com o bombeiro? O que isso vai agregar no combate do bombeiro? E aqui a gente vai começar a falar uns conceitos sobre massa e área. Falaremos um pouco sobre fogo florestal, sobre explosão de silos, sobre incêndio em silos e energia em pó, incêndio em pó. E a gente vai ver o porquê que incêndio em poeira é muito rápido, por causa da massa. Então, ou seja, uma madeira tradicional, madeira maciça, madeira de lei, ela necessita, para que ela comece a queimar, para que ela comece a produzir pirólise e pegar fogo, de 12 a 15 megajoules por quilo, ou 5.200 a 6.500 BTU por libras. Então eu tenho que ter uma baixa inércia térmica. O plástico, eu preciso de 15 a 40 megajoules por quilo de plástico. E olha que interessante, hidrocarboneto, gasolina, óleo diesel, eu preciso de 43 até 50 megajoules por quilo. A inércia térmica é muito usada na engenharia civil, na arquitetura, para saber quanto que a parede resiste à temperatura, ao calor, à radiação emitida pelo sol, para depois liberar aos poucos. Se fizer uma pesquisa na internet sobre inércia térmica, você vai ver muito em motor a combustão. Você pode ver que quando você desliga o seu carro, a temperatura está quente e ela vai liberando aquela energia, aquele calor, aos poucos, né? Então, ou seja, para que tenha propagação, para que um objeto pegue fogo, um sofá, uma escrivaninha, ou um carro, ou qualquer coisa, eu tenho que ter uma massa, uma energia, de acordo com a massa, para que eu pegue fogo. Não basta eu ter temperatura elevada se eu não tenho a energia suficiente para que esse objeto comece a pegar fogo. Inclusive os líquidos inflamáveis, tá? E até os gases. Para quem gosta de mecânicas de fluidos, a fumaça, os gases, para quem estuda sobre backdraft, sobre flashover, vocês vão observar que precisa de uma energia. Mais para frente eu vou fazer uma webconferência sobre esses fenômenos
E vocês vão ver que não basta entrar o oxigênio, não basta ter a temperatura. Eu preciso da energia. O que mais importa para o bombeiro, e eu vim conhecer esse termo em 2016, é a taxa de liberação de calor, ou HRR, Heat Release Rate. E essa energia é movida por tempo. Falei na última webconferência sobre isso. Toda energia ela é por tempo. Então, às vezes eu tenho uma queima muito rápida de um certo objeto que, em curto espaço de tempo, ela libera uma energia muito elevada. E talvez eu tenha uma grande carga de incêndio que, num grande espaço de tempo, ela demore para liberar essa energia. Então, muitas vezes, muita carga de incêndio é menos perigoso do que uma pequena carga de incêndio, que desprende uma grande taxa de liberação de energia de calor, tá? Olha que comparação interessante sobre o que é taxa de liberação de calor e o que é temperatura, né? É um estudo feito na UEL, na NIST, é interessante que apenas a chama de uma vela, uma única vela, ela consegue emitir aproximadamente 1.400 graus Celsius. Contudo, a potência dessa chama que ela emite é de 80 watts apenas. Então, se você pegar uma vela lá para acender na sua casa, qualquer velhinha que você vai acender lá, ela vai emitir uma potência energética, uma taxa de liberação de calor, de 80 watts. Se eu pegar um feixe de vela, de 10 velas, e acender as 10 velas junto, a temperatura emitida será a mesma. Não soma-se a temperatura, será de aproximadamente 1.400 graus Celsius. Mas a energia liberada por esse feixe de vela, a potência energética, aí será de 800 watts. A gente pode fazer uma brincadeira, né, para quem é bombeiro já, que naquela escolinha lá, vamos ver como é que pega fogo lá na madeira, acende o isqueiro, acende um fósforo na madeira, e a gente percebe que demora para queimar, porque não tem energia suficiente. Os bombeiros, né, normalmente quando vai no churrasco, final de ano agora, a maioria das pessoas chama o bombeiro para tacar fogo, para acender a churrasqueira, né, e 90% dos bombeiros aprende a apagar fogo, mas não aprende a tacar fogo, né? E aí fica aquela briga lá, você não é bombeiro? Ah, só sei apagar fogo, não sei colocar fogo. A gente tem que entender como é que esse fogo se inicia para poder saber como é que a gente apaga ou como é que a gente evita este fogo. A gente tem que saber conhecer o inimigo. Se não conhecer o inimigo, é guerra fria, né? Como é que você vai combater sem conhecer o inimigo? Só para te ter uma noção do que é a taxa de liberação de calor, e eu já vou começar a deixar umas perguntas. A queima de um cigarro, onde a brasa chega a mais ou menos 800 graus, quase 900 graus a brasa do cigarro, emite apenas uma energia de apenas 5 watts de potência. E aí a gente deixa um certo debate para ver se fogo, se uma bituca de cigarro coloca fogo em mato mesmo. Será que uma bituca de cigarro coloca fogo em mato mesmo? Será que toda essa campanha contra o cigarro, é claro que ninguém está aconselhando a fumar, mas será que tem esse poder? A queima de um fósforo é de 80 watts. Para quem já viu na internet, para quem já viu em pesquisas, para quando o cara quer fazer um fogo criminoso em fogo em mato, ele pega uma bituca de cigarro, coloca um fósforo dentro dessa bituca ou do lado, e ao queimar essa bituca de cigarro, esses 5 watts é suficiente para acender o fósforo, que aí 80 watts já começa a ter uma energia mais poderosa. Aqui no Brasil nós não temos o hábito de fazer investigação de incêndio, mas a maior causa de queimas de incêndio, caso nos Estados Unidos ou no mundo, é uma cafeteira elétrica. Então quando você esquece lá sua cafeteira elétrica ligada e começa a pegar fogo, ela emite 40 kW de potência. E aí começa a propagação do fogo, né? Porque normalmente essa cafeteira está em cima de um armário que é feito de madeira aglomerada. E aí começamos a ver. Mas o interessante dessa apresentação é que a queima de um sofá estofado, de 3 lugares, e a queima de uma árvore de Natal, observe que a potência das duas queimas é bem próxima. Enquanto o sofá chega até 5 megawatts, nós estamos falando de megawatts de energia, essa árvore de Natal também chega a 5,2 megawatts de energia. A questão a toda é perguntar qual é o tempo que essa árvore de Natal vai chegar a 5,2 megawatts e qual é o tempo que esse sofá vai demorar para chegar a 5,2 megawatts de energia. E o que é fluxo de calor? Qual é a temperatura para que um hidrocarboneto, uma gasolina, um álcool, todo mundo fala de temperatura e eu vou querer e vou frisar bastante na palavra energia. Qual é a temperatura para que o combustível, a gasolina, comece a pegar fogo?
Então, vamos falar da linha do Equador, vamos falar de litoral, onde eu moro, vamos falar de Nordeste, Rio de Janeiro. A temperatura, em pleno verão, chega aí a 40 graus Celsius, 45 graus Celsius aí. A gasolina, a temperatura ambiente já começa a pegar fogo, já está desprendendo vapores e já pega fogo. Se 40 graus Celsius, com combustível em vapor, e com comburente à vontade, por que que simplesmente não pega fogo? Se o nosso corpo emite 36 graus e meio de temperatura, e se a gente colocar o dedo na gasolina com combustível, que é a vapor, e o comburente que nós temos à vontade, por que que não pega fogo? Por que que o triângulo do fogo é tão falado desses três elementos? Aí vai falar que não tem reação em cadeia. Para você ter reação em cadeia, você precisa de uma energia. Então é calor ou é energia que esse triângulo faz? O dia do Sol, olha que interessante, né? Ele emite por metro quadrado, e aí nós vamos falar por área, tá? Ele emite apenas 1 kW por metro quadrado. Então, inércia térmica é por massa e fluxo de calor é por área e tempo. São medidas que nós temos que tomar conta. O nosso EPI de bombeiro, ele aguenta, ele suporta a energia de um flashover de 2,5 kW por metro quadrado. Não significa que se você tiver uma energia pontual no seu EPI, ele não pegue, ele não perca a resistência dele. Nós estamos falando numa área de metro quadrado. A pele, com 3 a 5 kW por metro quadrado, já é uma dor insuportável, em segundos. E vamos lembrar quando a gente era criança, quando a gente matava formiguinha lá com um caco de vidro? Você acha que um caco de vidro aumenta a temperatura do Sol ou apenas concentra a energia do Sol? Nesse vídeo, estamos aumentando a energia do Sol, a temperatura do Sol? Ou estamos concentrando o que estava num metro quadrado em 1 milímetro quadrado? A gente tem que entender a área que essa energia atinge, atua, vai ligar diretamente à nossa propagação do fogo. Então a gente está vendo aqui agora nesse videozinho que a lupa não aumentou a temperatura do Sol, continua a mesma temperatura. O que a lupa fez foi simplesmente concentrar a energia num foco, num ponto. E aí você vai conseguir ignitar o seu combustível, né? Provavelmente, se colocar uma bituca de cigarro, filme de Hollywood, jogar aquele filme lá que o cara coloca gasolina no filme lá, vai queimar lá o mocinho, e aí vem com bituca de cigarro e joga, nós vamos ver de novo a parte da energia funcionando. Será que se eu jogar uma bituca de cigarro ali vai pegar fogo? Aí já vão me falar que o tempo que está demorando já evaporou. Então se eu jogar uma bituca de cigarro agora não vai pegar fogo porque já evaporou. Mas será que já evaporou mesmo os gases, os vapores inflamáveis do querosene? Ou da gasolina? Mas se eu chegar lá com 80 watts de potência agora, cheguei com 5 watts, vou chegar com 80 watts de potência agora, o que que vai acontecer? Ou seja, não tinha evaporado meus gases, meus vapores. O que eu preciso não é temperatura, o que eu preciso na propagação e aí no combate ao incêndio, o que eu preciso é de energia. Então, enquanto eu tiver energia, se eu não tiver energia, algumas literaturas hoje do Triângulo do Fogo, para ficar mais claro e menos complicado, nós falamos hoje sobre energia de ativação. E não falamos mais em calor. Porque a mente, quando fala em calor, fala apenas em temperatura. E não consegue falar em energia. Olha a diferença de potência de 25 kW para 75 kW. A temperatura das duas chamas é idêntica. O que está mudando aí é apenas a potência. E aí nós vamos ver o que vai propagar mais, né? Um incêndio, uma chama de curto espaço de tempo com uma energia muito alta ou uma chama de longo espaço de tempo com uma energia muito baixa. Então a gente tem que entender como evitar essa energia. E como a gente evita que essa energia se propague? Aí a gente vai entrar daqui a pouco sobre controle de porta, sobre controle do oxigênio, controle do comburente. Como a energia se propaga no incêndio? Agora a gente vai falar logo aquela panelinha de fogo lá que eu coloquei no começo do incêndio, né? Propagação do fogo, segundo a guia 921 da NFPA, a propagação do fogo é o movimento do fogo de um lugar ao outro.
Isso é a propagação do fogo. E aí nós vamos falar dos três termos: condução, que é a transmissão de calor por contato com outro corpo ou dentro do corpo. Então, como eu falei, se alguém quiser pesquisar, para quem é amante do APH, o nosso corpo está em constante condução. A nossa energia é transportada dentro do nosso corpo o tempo todo a 36 graus, mantendo uma temperatura de 36 graus. Quando nós corremos e começamos a suar, nós começamos a fazer a convecção. Então, a transmissão é o contato de um corpo ao outro. Para o incêndio, é uma das que menos afeta na propagação, porque eu vou ter que aquecer um material, ele vai ter que atingir a temperatura completa dele para levar para um outro ponto. A convecção, e aqui quero deixar bem claro, que é a transmissão de calor através da circulação, através de um meio líquido ou gasoso, é mecânicas de fluidos. Pode ser vapor, pode ser água, e os gases do incêndio, ele é através da convecção. Ele transmite energia de um cômodo ao outro. Eu vou deixar bem claro aqui no final aqui da nossa apresentação, que eu vou falar de uma campanha muito forte hoje nos Estados Unidos, do Feche a Porta. E a nossa radiação, é a transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. E a nossa inércia térmica vai interessar aqui agora, nosso calor de combustão. Porque a radiação, ela sofre efeito das paredes. Ela bate e reflete, ela dá um feedback para você, ela te dá um retorno para você. Eu, um tempo atrás agora, estava numa discussão, aprendi que no incêndio a pior parte é a convecção, porque ela é 80% da transmissão de energia, do calor, e a radiação é apenas 30%. Mas aí nós temos que fazer uma palavra que eu não gosto muito das aulas, é o tal do depende, né? Depende. Qual é o mais perigoso? Num fogo em mato, a convecção é muito pior. Porque como eu não tenho nenhuma parede, nenhuma barreira física, massas ascendentes, vai propagar meu incêndio florestal muito rápido. Agora, no caso de um fogo industrial ou num fogo numa parte compartimentada, a radiação é muito pior, porque ela te dá o retorno. Toda aquela energia, toda aquela radiação, energia que está nos gases, ela vai ser devolvida para você, para o bombeiro, e vai ser devolvida para os móveis que estão em condições de queima. Outra coisa que interfere na propagação do fogo é a posição geográfica, a localização do móvel, do foco que está pegando fogo, justamente pelas três formas de propagação: condução, convecção e radiação. Porque se eu estiver no meio da sala, ela vai atuar de uma forma. Se eu estiver no canto da sala, ela vai atuar de uma outra forma. Aqui eu tenho 3 exemplos de posição geográfica do fogo. Tá? Uma está lá no canto, com 90 graus, onde a minha radiação ela bate nas 2 paredes, mais no teto, e me devolve essa energia. A do meio está no meio da parede, onde a única radiação que ela recebe é da parede que ela está localizada. E a terceira é uma cama no meio do quarto pegando fogo. Ou seja, a minha radiação ela vai ter que se propagar, ela vai ter que se transmitida até a parede, ser devolvida para mim, para que eu aumente a potência. Observe que aqui está a 90 graus, que está no canto da sala. Olha como é que já está a potência do meu fogo. Olha quanto já aumentou minha potência. E o que isso interfere para o combatente? Você entrou numa sala, você entrou num quarto e está pegando fogo, e você vê que tem 2 focos. Um no meio da sala e um no canto da sala. Qual que você vai dar maior atenção para apagar? Qual que está sendo mais problemático para você naquele exato momento? E uma coisa interessante, que todas as ITs de bombeiro falam, todo mundo gosta de falar sobre a carga de incêndio. Ah, eu tenho um material X, eu tenho uma pilha de pallet, eu tenho uma pilha de caixas, e a carga de energia que vai me desprender é A, B ou C. Mas o que nós temos que entender também é como esse material é estocado. Isso aqui agora vai para os combatentes e vai para os prevencionistas. Quando for fazer a sua ronda, e for ao técnico de segurança do trabalho,
e vai ver como é que está guardado, lá, como é que está estocado o seu material, a gente tem que saber como é que está a posição do material. Então, aqui nós vamos ver aqui a mesma madeira, o mesmo combustível, e em 3 formatos diferentes, na mesma inclinação. E você vai ver que cada um tem seu desprendimento de energia. Nós vamos ver muito bem aqui a convecção. Nós vamos ver muito bem aqui, ver o que acontece num tubo. A mesma madeira, o mesmo componente da madeira. Um é apenas um tronco, o outro é uma calha e o outro é um tubo. A primeira da esquerda é a madeira simples, a segunda é a calha e a terceira é o tubo. Tá? O fonte de ignição foi colocado um querosene. Observe como é que é a propagação do fogo no mesmo combustível. Vamos deixar bem claro. Nós vamos falar de área, nós vamos falar de radiação térmica, vamos falar de convecção e de condução. Se essa primeira madeira fosse colocar, seria o meio condutor para colocar fogo no outro extremo da madeira, quanto tempo demoraria? Se você chega num combate a incêndio, você tem umas configurações dessa, qual que é o mais perigoso? Observe na direita a potência que está saindo do vapor no tubo da calha. A pressão que sai, os gases. E aí nós vamos fazer de leitura. Olha o comportamento da propagação da calha no centro. Notem a velocidade que está na calha. Olha a pressão que está aqueles gases. Está parecendo que é um gás sob pressão que está na calha, no tubo. Dá uma olhadinha lá no tubo, lá como é que está lá. E olha como é que o fogo é por dentro. E olha na calha como é que está. Quem olha lá o tubo, pensa que tem algum gás inflamável lá dentro. E não tem. O único gás inflamável que tem lá dentro é o gás da pirólise. É que ele cria uma pressão, gases inflamáveis, gases aquecidos se dilatam e sobem, gases frios se contrai e desce. Então olha como é que está a pressão, olha a chama que sai no tubo. Em compensação, como é que está o fogo na madeira simplesmente? Será que nós podemos falar que a carga de incêndio aqui é a mesma? Será que a carga de incêndio é a mesma? Olha como é que ficou o tubo. Então, para os prevencionistas, para o bombeiro, nós temos que entender que a propagação, ela interfere no combate, tem que saber qual é o ponto forte dela, reconhecer a fraqueza e agarrar as oportunidades para evitar que ela se propague para um outro cômodo, para que eu saiba montar minha linha, para que eu saiba assim, a carga de incêndio é madeira, é pallet. Será que tudo é pallet? Será que ela queima tudo do mesmo jeito? E qual é a interferência? Por onde vem o comburente? Nós temos uma chama aqui, que é a tradicional que a gente pega, que é a chama que o comburente vem por fora, que é uma chama difusa, e nós temos uma chama de uma pré-misturada, que é a boca do fogão, que é o acetileno. Quando o oxigênio, quando o comburente vem por dentro, e ela não sofre efeito do nosso comburente, nosso ar respirável, a potência a gente consegue controlar. Então você pega lá um acetileno, um oxacetileno, você pega a boca do fogão de gás, do nosso fogão, que você regula lá a entrada de ar e a entrada de gás. Então nós conseguimos controlar a potência do fogo. E quando você tem uma chama difusa, um fogo em residência, ou fogo em indústria, ou até um próprio fogo em tanque de combustível, que você não tem o controle do comburente. Aonde mais comburente você tem, mais potência você dá. Então nós temos que compreender muito a diferença do comburente. Tudo é interligado. Olha essa experiência da UL sobre o controle de porta. Ou seja, a potência que você vai ter de manter a porta fechada e de você manter a porta aberta. E aqui já vou deixando para os brigadistas
uma sugestão nas aulas de brigada, tá? Feche a porta. Então, a primeira janela à esquerda está com a porta fechada, controle de porta. A outra, minha porta está aberta. Olha a potência, no mesmo tempo que de incêndio, de ignição, olha a potência que está o meu fogo. Enquanto que o que está com a porta fechada, olha como é que está a potência. De novo, o que propaga o fogo é a energia, tá? Não basta ter temperatura, tem que ter energia. Quanto mais eu alimento o meu fogo, mais energia eu dou. Agora eu vou lá abrir a porta, você vai ver quando eu abrir a porta o que vai acontecer com o fogo. A energia que vai ser produzida quando abrir a porta. Qual é o tempo que demorou para essa propagação com a porta aberta e qual é o tempo que demorou a propagação com a porta fechada? Olha que interessante esse vídeo. Eu tenho uma cadeira, tá? O XY, a régua, ela vai em HRR quilowatts, 800 quilowatts na cadeira. E na árvore de Natal, essa daqui é sintética, ela vai até 1.500 quilowatts, tá? Veja a potência. E o tempo que demora a árvore de Natal e a cadeira. Qualquer um que olhar a cadeira vai achar que é mais potente do que a árvore de Natal. Mas olha a potência em que a árvore de Natal chegou em menor tempo, em 15 segundos, e olha a potência que a cadeira chegou. Em 20 segundos, eu tenho mais de 1.500 kW de potência. 2,5 megawatts de potência, 5,5 megawatts de potência. Enquanto a cadeira de escritório, eu ainda estou com 200 kW de energia ainda. Agora que a cadeira, depois de 10 minutos, está chegando a 800 kW de potência. Enquanto a árvore de Natal, em 1 minuto, chegou a 5,2 megawatts de potência. Então nós temos que saber o que é mais perigoso. Um combustível a longo prazo ou um combustível a curto prazo que gera mais potência? Para quem trabalha em mercado, para quem gosta de trabalhar em shopping, para quem acha que não é nada, você imagina uma gôndola de batata fritas no meio do nada. Aqui nós estamos no local aberto, sem teto. Dá uma olhadinha na potência do que é uma gôndola de batata frita. E aí quando se fala em prevenção, isso daí é depois que for detectado o fogo, tá? Então, ou seja, está 30 segundos e alguém está vendo algum fogo ali. Então não basta você falar, vamos fazer a prevenção, vamos pegar o extintor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, se até então você não conseguir identificar que está tendo foco. Agora, com 1 minuto e 20, comece a observar a potência. Nós estamos falando de uma gôndola de uma batata frita. E se a gente for em qualquer mercadinho, em qualquer loja, quantas batatas fritas, quantos salgadinhos lado a lado, qual o tamanho da gôndola de batatas fritas do mercado? Então, qual é a carga de incêndio de um mercado? Ah, aqui é batata frita, aqui vamos pegar aqui que a carga de incêndio aqui é baixa. Não tem problema de carga de incêndio. Será que eu não tenho problema mesmo de carga de incêndio numa simples gôndola de batata frita? Com 3 minutos, você acha que por radiação e por convecção no local fechado, você conseguiria apagar esse fogo? Até onde esse fogo já teria sido propagado? Até quando? A gente vai achar que condução, convecção e radiação será simples explicar numa panela de fogo, pegando fogo, que o cabo é a condução,
que o vapor é a convecção e que a outra é a radiação. Será mesmo que é isso? Será que é tão simplista assim? Nós temos a mesma pilha de pallets, mesma quantidade de pallets. Uma está na vertical, empilhada na vertical, e a outra está empilhada na horizontal. Qual será que dá mais potência? Qual será que tem maior carga de incêndio? Então não basta saber qual é o material que está pegando fogo. Para quem vai fazer técnico de segurança de trabalho, quem vai fazer prevenção de risco, olha, tem que ver como é que está empilhado os pallets, como é que está empilhada a carga, o que tem próximo da carga. Olha na vertical, aonde está a potência da chama já. Enquanto olha na horizontal, como é que está a potência da chama. E aí vai por condução, vai por convecção. Dá uma olhadinha na empilhada na esquerda, os gases de pirólise saindo. É muita potência com a mesma carga, apenas diferenciada pela posição que está a carga. Olha que interessante também. Hoje nós estamos no ano 2021, né? 2020, indo para 2021. Qual é a carga de incêndio num espaço vazio deste? Nas ITs, se falam em revestimento de parede, em material construtivo da parede, entre a inércia térmica da parede, a área da parede, tudo isso aí. Mas e para o bombeiro atuante, e para o bombeiro operacional? Apenas papel de parede revestida. Nada mais do que papel de parede e madeira, como é feito o L da NIST nos Estados Unidos, são madeiras. E aí o Godoy pediu para eu falar sobre o fogo negro. Olha os gases que tem ali, que a temperatura vai irradiar nos gases e você vai ter um fogo negro. Às vezes você nem vê que tem chama lá nos gases e você está tendo um fogo negro, onde você não enxerga. Para quem eu fui no Memorial da América Latina, no incêndio do Memorial da América Latina aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, o que mais tinha lá era fogo negro. Ou seja, isso aqui era um quarto vazio, apenas revestido de papel inflamável, de papel de parede. Então, aos pais, às famílias que revestem quartos, o meu papel de parede de criança, que é mais bonitinho, que é mais isso, que é mais aquilo, temos que tomar cuidado. Não é apenas o berço, não é apenas o colchão, nós temos que saber o que está revestido na parede, qual é o revestimento do piso, o que é feito o teto, do que é feito o forro no teto. Antigamente os forros de casa era tudo fogo de madeira, pinos, cedro. Era até mais difícil de pegar fogo. Hoje, cada vez, nós temos materiais mais combustíveis. Na propagação do fogo, se você mandar uma guarnição ficar resfriando a parede do lado, de novo, um quarto vazio, apenas um espaço entre duas construções, e nós vamos ver a velocidade da propagação. Então, vamos resfriar o ambiente, não vamos resfriar o ambiente? Como é que vai se dar a propagação? Você pagar uma guarnição para ficar resfriando a parede da esquerda, e ele vai se sentir menos importante do que o que está lá dentro apagando fogo. Ou se você for utilizar uma técnica de ventilação pressão positiva, observe agora a radiação ignando os gases. De novo, vamos lembrar do vídeo lá das três madeiras, a pressão que saía. Não tem gás inflamável dentro do laboratório, é apenas gases de combustão. Olha a pressão que está saindo essa fumaça, esses gases inflamáveis, e a energia térmica que está sendo emitida na parede na casa ao lado. Aí se você pegar aqui no Brasil as construções, hoje não pode falar favela, né? As comunidades construídas de madeiras, a gente consegue entender o porquê que a propagação é muito rápida. Eu, na década de 90, quando pegava fogo em favela, a gente começava a destruir barracos. Nós sabíamos naquela época já, sem ter o conhecimento técnico,
que apagar o fogo seria muito difícil. Nós teríamos que evitar a propagação. Então, uma das técnicas também para o combate ao incêndio não é somente a supressão, é a contenção da propagação. Fogo em mato, quando você joga o retardante, quando você faz um combate aéreo, o objetivo não é apagar. O objetivo é simplesmente conter para que a equipe de solo vá lá e apague. Eu tenho que diminuir a minha propagação. Eu não vou conseguir suprir o fogo propriamente dito. Dá uma olhadinha no estrago só da propagação, tá? Radiação, os gases que se acumularam. E se deixar agora, vai guinar de novo. Olha lá, vai guinar de novo. Olha que estão jogando água lá de dentro, tá? Então, quando a gente fala de combate ao fogo, nós temos que conhecer o inimigo. Se não conhecer o inimigo, a gente vai lá deixar o fogo crescer mais do que deveria após a chegada do corpo de bombeiros, e isso não é certo. Vamos ver agora a propagação do fogo em dois sofás idênticos, não muda nada a composição, mesmo material, porém um está no local compartimentado com teto e o outro está no local sem teto. A gente vai começar a observar aqui a interferência do local compartimentado. Então, quando a gente vai treinar bombeiro civil, bombeiro profissional, seja ele industrial, a gente tem que saber que cada tipo de fogo tem um comportamento diferente. Seja ele no aclive de um fogo em mato, seja ele num escritório compartimentado, seja ele num grande galpão. Olha, observe, ó, o lugar compartimentado, o mesmo sofá, em 3 minutos e 20 já queimou tudo. A radiação mandando energia para baixo, pirolizando o sofá, pirolizando o carpete. Em compensação ao sofá em local aberto, como é que tá? Então, a propagação do fogo, a radiação, convecção e condução, ela não basta somente você falar dos 3 termos sem você colocar ele num contexto. Temos que participar de um contexto no fogo. E o ontem e o hoje? Quando eu convidei 2 amigos para falar sobre o ontem e o hoje, eu não vou falar nem sobre o amanhã, porque o que me serviu até ontem não me serve mais hoje, o que me serve hoje não vai me servir amanhã. Nós temos que entender isso. Eu trabalhei desde 92 no Corpo de Bombeiros e os esguichos eram de formas diferentes, o combustível era de forma diferente, as equipes tinham equipamentos diferentes. Então, o que me serviu ontem não me serve mais hoje. E o que me serve hoje não vai me servir amanhã, tá? Então, aqui nós temos 2 árvores de natais, a princípios idênticas, não são? Só que uma é de material natural e a outra é de material sintético. Agora, final de ano, você vai ver um monte de vídeo desse no YouTube, no Facebook. Pena que as pessoas não sabem entender o que está acontecendo, né? Então, observe a massa, uma tem que secar, tem que pirolizar para progredir. A outra já está seca, é sintético. Olha a potência da energia de uma árvore de Natal sintética e olha como é que uma árvore natural se comporta. Então, se a gente pegar na época do passado, a árvore de Natal mais usual que se tinha eram os pinheirinhos naturais. Hoje em dia, com LED, cada dia mais sintético, olha a diferença da energia produzida numa árvore de Natal sintética e olha como é que ainda está a árvore de Natal orgânica, né, natural. E aí já deixo uma pergunta aqui para o final da apresentação, onde o estudo da UEL e da NICE estão debatendo muito, se compensa tentar combater ou se compensa ter um plano, uma rota de fuga. Os técnicos de segurança do trabalho vão gostar do que eu vou falar daqui a pouco,
E o que o estudo da UEL e o estudo da NIST está dizendo, tá? Aí que está interessante sobre a aula de brigada. Difunda essa mensagem que ajuda a deter a propagação dos incêndios. Então, hoje nos Estados Unidos, tem uma campanha que é Close the Door. Feche a porta. É uma campanha muito forte, depois eu vou deixar o link na minha página, que até coloquei, já compartilhei, mas eu vou compartilhar novamente. Onde eles falam que o ideal hoje é você fugir do incêndio, ter uma rota de fuga, e uma coisa que no Brasil nós não temos, que são detectores de fumaça e sprinklers, né? Do que você usar o extintor de incêndio. Só temos 3 minutos hoje. Ah, tá aqui. Olha a diferença de uma casa construída com materiais naturais, madeiras de lei, e olha uma casa sintética, polipropileno, seda, cetim. Vê a diferença da propagação hoje. Um tempo de flashover numa casa sintética hoje é muito mais rápido do que um flashover numa casa antiga, que eu falei. O que serviu para mim ontem não serve mais hoje. E o que serve hoje provavelmente não vai servir amanhã. Nós estamos com 7 minutos já na casa do orgânico. A abertura da porta lá é para mostrar um gráfico que eu não vou compartilhar hoje, porque se eu compartilhar hoje a gente não sai daqui. Mas ele vai ver que quando você abre, olha lá a potência depois que abriu a porta, né? Depois do flashover, a ventilação limitada, durante 5 minutos acabou a ventilação da casa. O tempo depois que abriu a casa foi de 2 minutos e 15 para ter o flashover. A potência de 2,5 megawatts de energia. Então, em 5 minutos acabou meu comburente. Depois que eu forneci meu comburente, 2 minutos e meio depois, teve o meu flashover. E a casa natural ainda tem um comburente. Já passou 20 minutos, eu tenho comburente. Então, para quem era bombeiro antigo aí, como tem um colega meu aqui que é um pouquinho mais antigo do que eu, para quem é bombeiro antigo aí, antigamente você respirava no esguicho. Era ensinado pelos antigos, pelos mais experientes, a respirar no venturi do esguicho. Mas será que hoje essa técnica é, no mínimo, pensado? E aí eu faço uma crítica novamente. Para ensinar a combater incêndio é somente de EPI e EPR. Não tem mais como você querer respirar no venturi do esguicho. Demorou meia hora para acabar o meu comburente da sala. Enquanto que numa sala moderna, demorou 5 minutos. É possível hoje respirar no esguicho? No venturi do esguicho? Será que a gente está ensinando o correto ou estamos levando nossos colegas à morte? Então, ou seja, para acabar meu comburente no natural demorou 20 minutos. Para acabar meu comburente numa casa, construção atual, 5 minutos. Depois que eu abri a minha casa no sintético, 2 minutos, os outros 5 minutos. Aqui é uma campanha da UEL e da NIST de 3 minutos. Não sei se vocês vão conseguir ler a legenda. Foi traduzida em russo, espanhol e inglês. Então o laboratório vai lá e pergunta para um grupo de voluntários se eles dormem de porta aberta ou de porta fechada. Só 30% respondeu que dorme de porta fechada. E não é por causa de segurança, te garanto. Normalmente é porque tem criança, filho ou alguma coisa. Então esse estudo foi mostrar qual é o tempo de propagação, do incêndio com as portas abertas. E a temperatura e a chance de sobrevivência Então agora eles vão lá para o estúdio, vão conhecer lá a residência.
Vão explicar o que vão fazer. Uma casa totalmente mobiliada, normal. Esse quarto que está mostrando a porta vai estar fechada. Então, um quarto vai estar de porta aberta e o outro quarto vai estar de porta fechada. Iniciou o fogo lá no sofá, na sala. Observe já como é que está o colchão de fumaça, a pluma. A radiação já está propagando. Olha a pressão da fumaça que está saindo lá na cozinha. Esse é o quarto aberto. Estourou o vidro do quarto aberto. Então, o quarto que estava fechado está intacto. O quarto que estava com a porta aberta, totalmente queimado. Se não morreu por queimadura, ia morrer intoxicado. Então, hoje nos Estados Unidos, existe uma campanha muito forte para fechar a porta. E aqui vai um questionamento. Ao ensinar brigada de incêndio, ou até próprio bombeiro profissional civil, quando se treina a evacuação do ambiente, será que nós temos que ensinar somente a evacuar sem fechar as portas? A gente pode ter uma noção, numa indústria, num shopping, numa loja, quando começa a evacuar, se todas as lojas permanecerem abertas, qual é a carga, qual é a taxa de liberação de calor que nós vamos ter? Sendo que a radiação, de acordo com algumas paredes construtivas, ela tem maior ou menor poder de inércia térmica e conter esse fogo? Será que apenas evacuar um prédio sem ensinar a fechar a porta, não está na hora de a gente começar a refletir sobre ensinar também isso nos treinamentos de brigada? Ao dormir, fechar as portas? É um estudo sério isso aqui, muito divulgado nos Estados Unidos, tá? Não tente apagar o fogo. Você só tem 3 minutos para escapar. Crie um plano de fuga. Você só tem 3 minutos. 3 minutos. E um detalhe, tá? Eu gosto de falar do filme do Pouso no Rio Houston. É 3 minutos depois que você descobriu o fogo, tá? Não é 3 minutos quando a fumaça chegar no seu quarto. Nós estamos falando de 3 minutos que descobriu o fogo. Então tem um site da UL Firefighter e ele divulga isso aqui, você pode imprimir para colocar na porta.
Não tem em português ainda. Evite que as temperaturas subam durante o incêndio. Closing the door. Closing the doors. Por favor, não molestar minha segurança. Feche a porta. Em tempo de se agregar, cerre sua porta. Em tempo de dormir, feche sua porta. Aqui está a sua lista de segurança contra incêndio. Tudo por causa da propagação. Então, esse mesmo catálogo, esse mesmo vídeo que eles gravaram, mais seguro do que a outra. Da esquerda, porta fechada, mais segura. Da direita, porta aberta, menos segura. Da esquerda, 100 graus Celsius apenas. Da direita, 1000. Tá? Em torno de 1000 graus. Olha a diferença que nós temos. Agradeço a todos, tenham uma boa tarde.